Vai começar mais um Infância em Foco e a nossa convidada de hoje vai falar e tirar todas as nossas dúvidas sobre a amamentação. Então fique ligadinho aí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Infância em Foco. E no programa de hoje, a nossa convidada é especialista em amamentação. Ela é dentista, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e saúde pública, fundadora dos programas Criança Saúde e Amar e Amamentar, empreendedora, professora de empreendedorismo em escolas, gestora do Colabora, consultora e palestrante. Ela é a Érica Avezzani Pinhataro. Érica, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu confesso que eu também adoro. Tenho a minha admiração por essas profissionais de consultora em amamentação. E tenho muitas dúvidas, viu, Érica? Vou começar pedindo para você contar um pouco mais. Eu detalhei aqui, expliquei um pouquinho sobre o que você faz, mas eu quero entender como tudo isso começou. Tá, na verdade, eu me formei como dentista. Depois de 2 anos, eu montei um programa que foi pioneiro no Brasil em escolas de educação infantil. Então, eu sempre fiquei entre saúde e educação. Eu falo que minha mãe tinha escola de educação infantil do lado da minha casa e na minha casa tinha o consultório do meu pai, que era dentista. Então, eu ficava sempre com ele. Quando as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Dentista? O professor falava, mas tem tantas outras coisas que eu quero fazer. E aí, eu me formei, o consultório do meu pai já estava montado, do meu irmão. Mas eu queria atuar de forma preventiva, eu queria atuar nas escolas, porque minha mãe sempre falou que os hábitos são formados de 0 a 6 anos. Então, comecei com o Criança Saúde, que foi esse pioneiro, e o Criança Saúde começou a atuar primeiro com dentista, depois com psicóloga, depois fonoaudióloga, aí entrou a nutricionista e a fisioterapeuta. Então, nós atuamos em rede, são vários profissionais que vão para as escolas com fantasia, fazer toda a parte preventiva. Nós atuávamos em 10 cidades do interior de São Paulo, isso desde 1997. Então, com essa equipe transdisciplinar, eu fui aprendendo muito sobre as crianças, sobre esse olhar do todo, sobre o atendimento a pais, a professores. Então, eu tinha bastante bagagem nessa área e fui fazer especialização em desenvolvimento infantil, fiz em saúde pública. Depois, o meu irmão é 12 anos mais velho que eu, e ele é especialista em reabilitação neuroclusal. Ele foi chamado para fazer palestras para o grupo de gestantes da Unimed lá em Araras, e ele me chamou para ir junto. Aí eu comecei com ele, porque ele falou, né, você tem bastante experiência nessa área com crianças e tudo mais. E eu comecei a fazer palestras e comecei a estudar bastante essa área do sistema estomatognático. Fiz formação em reabilitação neuroclusal e fazia, então, essas palestras com ele e comecei a atuar nos grupos de gestantes da Unimed em Araras. Quando eu engravidei do meu filho,
eu falei, bom, né, vamos lá, as coisas vão acontecendo. Ele nasceu na Semana Mundial de Amamentação. A Semana Mundial de Amamentação é em agosto, na primeira semana. Ele nasceu dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Eu falei, bom, eu vou colocar ele no seio, ele vai mamar, né, e tá tudo certo. E não foi nada disso que aconteceu. Então, meu filho nasceu em 2004. Eu falo que ele foi meu grande professor na área de amamentação. Foram 3 meses, assim, de muitos desafios, de muito aprendizado. Eu queria muito amamentar, por conta do Criança Saúde também, do trabalho que eu fazia, mas foi muito desafiante. Assim, eu passei, acho que tudo que você pode imaginar, tive todos os problemas e eu ia lá, persistia, estudava, falava, não é possível. E aí, eu percebi muito que, eu falava, né, que antes foram 3 meses de muita luta, antes eu falava que ele tinha aprendido a mamar, mas na verdade não. Eu deixei de ser profissional da saúde e virei mãe, porque eu tinha muita teoria, mas eu não estava presente no corpo, eu não estava presente, não estava entregue, né, no controle. Eu estava com a coisa do controle, o leite, primeiro leite, segundo leite. E aí, então, em 2004, surgiu a Amar e Amamentar. Na verdade, depois que ele nasceu, a secretária do meu médico falou, Erika, eu tenho uma amiga com muito problema na amamentação, você não quer ajudar? Aí eu passei aí nas casas para ajudar as mães para que elas não passassem aquilo que eu tinha passado. E eu percebia que, assim, o que mais dificultava, por ter esse olhar do trans, né, por causa do Criança Saúde, eu percebia que o que mais influenciava para a mãe nas dificuldades de amamentação era o emocional. Então, eu comecei a trazer um pouco dessa coisa do Criança Saúde, desse olhar mais humano, mais acolhedor, nem tanta técnica, que foi o que eu precisei fazer comigo, para a consultoria de amamentação, que na verdade nem chamava consultoria de amamentação. Aí eu montei o primeiro curso de consultoras de formação de consultoras de amamentação dentro dessa visão transdisciplinar. Então, elas eram um final de semana, elas iam para Araras, né, que era a sede lá do Amar e Amamentar. Eu fazia um curso de formação, mas com muita dinâmica. Tinha pouca técnica, né? Tinha técnica, mas menos. Eu chamava os profissionais do Criança Saúde, a nutricionista, a fono, a físio, com toda essa visão do Criança Saúde, e elas saíam no domingo e já saíam consultoras em amamentação. E aí as mães que elas iam apoiando viravam consultoras também. Então, nós temos uma rede de apoio hoje. Nós estamos em 7 estados, estamos no Pará, estamos em Minas Gerais, em Brasília, são 7 estados fazendo formação de consultoras em amamentação que atuam em rede. Então, todo mundo vai se ajudando, né? E assim surgiu, então, a Amar e Amamentar. E meu filho hoje tem 19 anos. Uau, 19 anos 19 nessa caminhada. Anos nessa caminhada, ouvindo e linda, muito. Né? É incrível essa trajetória. E quando ele nasceu, eu lembro assim, em 2004, o índice era assim, 92% das mulheres começavam a amamentar, mas só 9% chegavam ao aleitamento exclusivo, né? Que era o objetivo. O aleitamento exclusivo é amamentação só com leite materno, sem água, sem chá, sem nada. E aí, o Brasil, se conseguisse aumentar esse índice para 90%, economizaria 6 milhões de dólares que são gastos na saúde materna e infantil. Então, nós começamos a pensar em estratégias para aumentar o índice de aleitamento materno, porque 92% das mães começavam a amamentar, mas só 9% conseguiam. O que acontecia aí? Aí, eu comecei há 5 anos em Santa Maria da Serra, eu coordeno o programa de saúde bucal lá, voltado para gestantes. Foi o pioneiro também no Brasil. A gente acompanha a gestante desde o primeiro mês de gestação até o 6º mês do bebê, mensalmente. Então, aí a gente trabalha emocional, hidratação, sono, os hábitos. Você vai pegando essa gestante no colo, nasce o bebê, a gente já continua acompanhando até fazer 6 meses. Então, isso é em Santa Maria da Serra. Aí, depois eu comecei em Tirapina também, por causa de Santa Maria da Serra, e agora a gente acompanha as mães na zona rural. Nossa, que incrível. Então, não é a partir do momento em que a criança nasce. Não. Desde a gestação. E qual idade gestacional, mais ou menos, vocês já começam a acolher essas mães? Em Santa Maria da Serra, a gente começou no primeiro mês. Porque depois do que o Bruno nasceu e que fiz a formação, qual era o modelo que a gente fazia? Fazia uma consulta antes do bebê nascer, porque nós começamos a perceber que os desafios começam antes do bebê nascer. Por quê? Porque tem muita crença, muito mito, tem que ver a família como tá, com quem mora, como funciona. É muito além do que nasceu e arrumar pega, não é só isso. Então, a gente começava uma antes do bebê nascer, depois uma na maternidade. Por que na maternidade? Porque a gente não tem referência, que foi uma coisa que eu percebi. O médico falava, olha, você tem que, o leite vai descer, e aí você espera ele ficar satisfeito. Mas como é que eu sabia? Meu peito não era transparente, como que eu sabia que o bebê ia ficar satisfeito?
Então, a gente não está na natureza. Se tivesse na floresta, daria tudo certo, mas a gente não estamos. Então, precisa lidar com a realidade. E aí, então, como que ela vai ter essa referência? Então, eu falava, mama, né? Acertava, eu falava, agora fecha o olho e sente. Para ela entender o que era a amamentação sem dor, o que era a amamentação, o que era o fluir da amamentação. E depois acompanhava até o bebê fazer 1 mês. Mas ainda assim, os índices não estavam aumentando tanto. Então, por exemplo, a gente podia acompanhar, fazer todas as consultorias. Se o pediatra falasse, olha, o leite está fraco, ela entrava com complemento. Ela dava chupeta, mamadeira, usava bico artificial, isso tudo atrapalha. Então, eu falei, se a gente pegar a mãe desde o primeiro mês de gestação e vai vendo assim aspectos emocionais, já vai trabalhando a rede de apoio, vai falando com a família, vai desconstruindo crença, aí vai funcionar, porque daí depois acompanha o bebê até os 6 meses, a gente faz o retorno ao trabalho, porque tem muita mãe que para de amamentar quando o bebê entra na creche, na escola, e não precisa. Então, a gente pega literalmente essa mulher no colo. Érica, você falou uma coisa que eu ouvi tanto, esse negócio do leite tá fraco. Eu ouvi isso, né? Sim, eu também. No começo da minha amamentação, olha, acho melhor você já partir por uma fórmula, principalmente algumas pessoas mais antigas também, que falam, eu já passei por isso, tem que entrar com fórmula, senão essa criança vai perder peso, você não tá conseguindo amamentar, desiste. E no final da história, depois eu conto um pouquinho mais como que foi, mas eu amamento até hoje e meu filho tá com 1 ano e meio. Uau, que bom. Então, se eu tivesse ouvido, obrigada, e realmente, e é como você falou, no seu caso, levou 3 meses essa história, então não foi tão simples assim. Não foi simples. E eu tive depois uma outra oportunidade de aprendizado, que foi quando a minha filha nasceu. Então, o Bruno, eles são 1 ano e 7 meses de diferença. Quando ele tinha 10 meses, eu engravidei dela, né? Foi meio no susto. Então, tudo que eu tinha passado com o Bruno, eu ainda estava amamentando quando ela nasceu. Eu falei, bom, agora, com a Laura, tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Qual foi o meu desafio com ela? O Bruno ganhava 1 quilo por mês, ela ganhava 100 gramas no mês. E estava tudo bem. Mas só que cada vez que eu chegava na pediatra, com toda a bagagem que eu tinha, ela falava, Érica, nós vamos ter que complementar, porque não está ganhando a X gramas por dia. Eu saí arrasada. Só que eu mantive. Eu falei, não, eu vou manter... Não é no leite materno, ela está bem. Meu filho hoje tem 1,93 m, ela tem 1,65 m e está tudo bem, né? Mas tem essa comparação. Então, eu aprendi muito sobre ganho de peso, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento com a minha filha também depois. Porque cada mês que eu ia lá, eu saía arrasada. E aí eu tinha um tempo, peraí, vamos fazer o que é natural. Mas foi muito difícil. Né? Porque muitas vezes os profissionais da saúde, cada um fala uma coisa. Então, o enfermeiro fala uma coisa, a fono fala uma coisa, a nutricionista fala uma coisa, a avó fala outra coisa. E a mãe, fica perdida quando ela nessa acaba história. de ter o bebê, ela tem uma mudança hormonal muito grande. Então, saber que, de repente, seu filho está passando fome é muito grave. Né? E se você comparar, não existe uma tabela feita só com mães que amamentam exclusivamente. Então, o ganho de peso é variável. Né? Cada criança ela é única. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão do ganho de peso, porque se o pediatra fala para a mãe, não está ganhando peso, pronto, ela vai produzir adrenalina, ela bloqueia a ocitocina e aí pode realmente interferir na amamentação. Aí, realmente, porque o emocional dela já está todo ferido com aquilo, né? A culpa, a cobrança, a comparação. Aquele sentimento de eu sou incapaz, eu não consigo amamentar. E ela vê outras mães conseguindo amamentar e vem aquele sentimento de caramba, será que só comigo isso acontece? Grupos de WhatsApp, né, que ela vai comparar. O meu tá dormindo a noite inteira. Hoje, se você tá olhando, é uma coisa, mas fica 3 dias sem dormir, né? Com dor. E aí alguém fala, eu acabei de dar fórmula, ele tá dormindo faz 3 horas, você dá. E como eu sei, Érica, que você comentou que a sua filha, ela ganhava 100 gramas por mês, enquanto seu filho 1 quilo. E a pediatra disse que estava fora do normal, no caso da sua filha. Porque não estava dentro das gramas que tinha que ganhar por mês. Do esperado pela medicina. Sim. Mas como que a gente sabe, nós mães, sabemos que a quantidade que o bebê está mamando está sendo o suficiente para suprir as necessidades dele? Você tem que avaliar o estado geral da criança. Então, eu falo que o problema é quando perde peso. Né? É lógico que o pediatra... Você tem que ter um pediatra que tenha sintonia com aquilo que você pensa. Mas, se a criança está bem, né? Você pode fazer... Eu fiz exame para ver se estava tudo bem. Mas se você vê o estado geral da criança... Então, a criança que não está mamando bem, ela fica prostrada. Ela faz um xixi geralmente mais escuro. Tem sinais que dá para a gente perceber
que não está ingerindo leite, né, suficiente. Mas o problema é quando perde. Porque às vezes a criança ela demora um pouquinho para ganhar. E também tem a questão do gasto. A minha filha sempre foi muito mais agitada, então gastava mais. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Eu não gosto, assim, 5 dicas, 4 formas. Eu não gosto muito dessa estrutura porque cada ser humano é único. Então, cada um nasce com um tamanho de queixo, cada um nasce com um tamanho de estômago. Então, você fala, bom, o meu vai mamar 15 minutos e o meu mamar 1 hora. Depende se a criança ela tem, né, DOLI, que a gente falou, o BRAC, que é um rosto mais quadrado, uma eficiência mastigatória maior, uma eficiência de sucção, ela vai mamar mais rápido. Se ela tem um posicionamento de queixo, se o queixinho é mais para trás, vai ser de um jeito. Se é mais para frente, vai ser de outro jeito. Então, não tem como comparar. Eu falo que a mulher ela tem que eliminar, isso não só para gestante, tá? 3 Cs. A culpa, que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. A comparação e a cobrança, que é o que os animais não fazem. Você não vê uma porca falando, ó, esse daqui tá mamando menos que aquele, né? Eles não têm o racional. Por isso que funcionaria se a gente estivesse na floresta. Mas aqui a gente racionaliza tudo. Aí deixa eu ver, será que tá fazendo? Será que eu tô conseguindo? Será que eu não tô conseguindo? Você não relaxa. E quando você não relaxa, não produz ocitocina. Por quê? Tem a prolactina que produz e a ocitocina que ejeta. Só que se você tem medo, produz o quê? Adrenalina, medo, dúvida, que é o contrário de confiança. Então, eu falo para você eliminar culpa, cobrança e comparação. E pega um C bem grandão, que é o confiar. Confia na sua natureza. Confia na natureza externa. Né? Se tem algo maior, confia. Isso é fé, né? E aí você relaxa, relaxou, produz ocitocina. E aí tudo flui. É mágico, né, gente? Mágico. O nosso corpo, ele é perfeito, é uma máquina perfeita. Sim. E a gente não confia nisso. Exatamente. Então, eu falo que a aprendizagem e a amamentação é como um rio que flui. A gente tem que tirar os gravetos. Então, quando eu fazia a formação de consultoras de amamentação, ela é completamente diferente de todas as outras, porque a gente não vai colocar nada. A gente vai tirar o que atrapalha. Só isso. Eu não vou lá colocar nenhum conceito. Faça assim. Não, peraí. É mais ouvir, por isso que eu fiz a formação de coaching também, então a gente mais ouve. Eu falo que o principal hoje, para formar profissionais na consultoria de alimentação, não é a técnica, é a comunicação. Dependendo do que você fala, que horas você fala, de que forma você fala, é pior ir e falar do que deixar. Então, você tem que ter muito cuidado. Eu falava, cada vez que você vai entrar na casa de alguém, é um território sagrado. Quando você vai fazer um atendimento, é um território sagrado. Eu falo que eu fiz atendimento com uma menina de 14 anos. Lá eu faço atendimento individual, né, em Santa Maria, em Tirapina. Ela tinha sido abusada, 14 anos, mais nova que a minha filha. Tinha sido abusada pelo padrasto, engravidou e ela era homossexual. Então, ele não respeitou nem a condição dela dele ser padrasto e nem de ser homossexual. Como é que eu vou falar de amamentação com uma menina de 14 anos? Eu fui acolhendo, nós fomos cuidando, né, dando colo. Eu falo assim, todos os sentidos, emocional, físico, e ela amamenta até hoje. Que história! É muito... Você está sempre muito envolvida, totalmente, com o emocional Sim. daquela mãe, com toda a história dela, para conseguir fazer um trabalho efetivo. É apenas sensibilidade, eu falo. Quando eu faço uma palestra, eu quero que elas saiam mais sensíveis, só isso. Porque nós já somos humanos, mas a gente precisa lembrar disso, que a gente está diante de um outro ser humano. Que às vezes você vai ter que tirar aquela bagagem e falar, não, eu não vou falar de alimentação, não vou falar de técnica. Vou só olhar para esse ser humano. Vou só olhar para esse ser humano, ele não tem que nada. Que a gente fala, tem que. Às vezes a mãe vai tentar o parto normal, não consegue, ela já vai assim, ó, não consegui. Aí não consegui amamentar. A gente tem que olhar para as que também não conseguiram, né? Que é um outro ser humano. E por isso que tem que eliminar a culpa. Eu falo, você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha. E daqui para frente, toca o barco. Né? Mais ou menos isso. Perfeito. Érica, eu tenho uma pergunta importantíssima, mas eu vou deixar para depois dos comerciais. Fica aí com a gente, que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida.
Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta, mas antes, um recado especial da Primeiros Passos. A escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você aí de casa pôde perceber, a Primeiros Passos é o lugar certo para quem busca um lugar confiável, com muita segurança, metodologia e tudo o que o seu filho precisa para desenvolver cada vez mais brincando. E agora sim, estou de volta aqui com a nossa convidada especial, a Érica. Como eu disse, eu tenho uma pergunta bem importante para te fazer, que eu imagino que seja a dúvida da maioria das pessoas, e nesse momento você vai ajudar demais respondendo a essa pergunta, que é, de fato, todas as mães são capazes de amamentar com a ajuda de profissional, ou realmente tem de fato acontece de talvez não ter a produção? Olha, pode acontecer, mas é muito raro, né? É um caso assim, às vezes um caso específico de saúde, mas olha, todos esses anos, né, que eu falo que normalmente quando a mãe chega para a consultoria, a gestante, né, eu já lá pelo 4º, 5º mês, eu já aperto o seio e mostro que ela tem o colostro, né? Para quê? Porque o colostro já é leite. Então, se ela for ter o bebê e alguém fala, olha, demora para descer, que é um outro mito, olha, o leite ainda não desceu, eu falo, olha, isso também. Então, o colostro já é leite, já está aqui. Para quê? Para que ela relaxe. Em todos esses anos, eu nunca peguei um caso de alguém que não tivesse colostro. Nunca, né? Então, a maior parte das mulheres, assim, é 0,05 que tem uma condição, ou fez uma cirurgia mais invasiva, mas assim, a natureza ela é tão perfeita que eu ajudo mães que adotam a amamentar. Né? Então, é possível, né? Mas eu falo que a amamentação hoje, para mim, né, no meu ponto de vista, é 90% aqui e 10% aqui. Muito mais a mente. E agora você me falou um fato curioso. Por quê? Já ouvi até pessoas falarem, não vai ser parto normal, então corre o risco de não amamentar, você sabe, né? Corre o risco do leite demorar muito tempo para descer. Ixi, conheço um monte de amigas que não conseguiu seguir com a amamentação porque foi cesárea. E você acabou de falar, repete aí pra gente. O colostro já é leite. Então, o colostro já começa a sua formação ainda na gestação. Ele é o primeiro leite do bebê, a primeira vacina que o bebê vai receber. Ele é mais oleoso, ele é transparente, mas ele já é leite. Então, eu aperto, né, mostro para a mãe já relaxar. Né, porque eu falo, eu ensino 3 coisas que ela vai ter que usar, que é o manto da invisibilidade do Harry Potter, que ela vai colocar, né, e vai ficar lá plena. Porque ela nunca vai ouvir tanto palpite como na gestação. E não é por mal, é porque cada um vai falar a partir daquilo que acredita. E ele vai querer falar pelo bem, só que cada ser humano ele é único. Ele tem um DNA, ele tem uma formação, ele tem um pai e uma mãe, ele tem valores diferentes. Não existe ninguém igual a ninguém, por isso que eu falo da não comparação. Então, a sua história de amamentação foi de uma forma. Se você tiver outro filho, a história com outro filho vai ser completamente diferente, não vem com manual. Mas a gente vai falar pelo bem. Olha, eu fiz assim, funcionou. Mas eu falo para a mãe, veste o manto, né? Ouve, porque se você tiver, né, a hora que você tem o bebê, que você está com aquele monte de hormônio,
Se alguém olha para você, você fala, ai meu Deus, acho que não estou amamentando, acho que meu leite está fraco. Então, pode influenciar. Então, eu preciso blindar essa mulher. Então, o manto, a cara de alface, que é assim, e o falo, não contesta, porque se contestar, piora. Então, isso é uma forma de blindar a mãe. Eu falo, olha, eles vão falar várias coisas e não é por mal, mas aí você faz aquilo que você sentir. A gente precisa voltar ao instintivo da mulher, né? A intuição, o contato pele a pele, a integração sensorial, parar um pouco de buscar no Google, nos grupos de WhatsApp. Isso traz de novo para a mente. Eu preciso voltar para o corpo, que era a minha dificuldade. Eu tinha muito aqui conhecimento, eu precisava voltar para a pele, para o instinto. E como nós estamos longe da natureza, a gente precisa retomar isso, né? Então, o trabalho que você desenvolve, ele é muito mais emocional do que técnico. Muito e a mais. gente se prende muito à técnica, Muito. Pesquisando na internet, como Lendo você falou. livros, é importante. Mas eu falo assim, às vezes a mãe chega para falar comigo e fala, Érica, eu estou lendo 3 livros. Essa mãe me preocupa. É a que mais te preocupa. É a que mais me preocupa, porque ela vai buscar, ela vai comparar. Eu já cheguei para ajudar a mãe na amamentação, ela falou, olha, Érica, eu amamentei 3h45, agora eu vou dar às 15h16. Eu falei, vamos deixar a tabela de lado? Né? Não é engenheiro, criança não é soldado. Calma, né? Eu preciso dessa mulher conectada primeiro com ela. Né? Com ela, com a sensibilidade dela. Então, por isso que a gente vai preparando a mulher. Né? A mulher, a mulher naturalmente ela já assume vários papéis. Então ela é mãe, ela é amiga, ela é filha, ela tem que dar conta de, né? E aí ela não tem que dar conta de nada. Ali ela tem que olhar primeiro para ela. Porque o que é o leite para mim? O leite é amor, e esse amor transborda quando ela se ama, quando ela se conhece, quando ela se aceita, se respeita, enfim, quando se conecta de fato com o bebê. Exatamente. Primeiro com ela. Senão, se ela não se conectar com ela, ela não se conecta com o bebê. Não. E você falou uma coisa que também me surgiu uma dúvida aqui, de uma mãe que falou, olha, dei uma mata ao horário, então o próximo é esse. Se o bebê está dormindo, eu acordo ele, já deu até risada, né? Deve ouvir muito essa pergunta. Eu acordo esse bebezinho ali ou eu deixo ele dormir? Se ele está dormindo é porque ele está bem. É assim, ó. Eu sempre penso assim, você já viu algum animal acordar o filho? Está na hora de mamar, né? Não, nunca vi. Então, existe o natural, porém, como eu falei, nós estamos fora da natureza. Então, qual é a minha orientação para as mães? Érica, eu vou para o hospital, eles vão mandar, eu já falo, eles vão ficar pedindo para você acordar de tantas em tantas horas, que é por segurança. Felizmente tem a medicina, nós já conseguimos salvar muitos bebês por conta disso. Porque assim, não dá para voltar para a natureza e falar, tá, vamos fazer igual era lá. Por quê? Porque nós também conseguimos fazer muita coisa, porque tem os protocolos hospitalares e é importante. Então eu falo assim, no hospital, você segue o que eles falarem, tá? Acorda para você poder sair rápido de lá. Saiu de lá, nós vamos fazer o que for melhor para o bebê. Mas é lógico que tudo com muita orientação, com muito cuidado. Tem que preparar essa mãe para perceber os sinais do bebê. Mas o sono também é importante. Então, eu não sou muito do relógio, sabe? Ó, esse bebê a cada 3 horas, esse a cada 4 horas. A gente vai olhar aquela família. E aí nós vamos fazer uma orientação. Dependendo da conexão da mulher com o bebê, a gente faz um tipo de orientação. Então, é muito individualizado. Mas o que eu falo? Sinta o seu bebê, né? Conversando com você aqui, já me caiu a ficha até do que aconteceu comigo. Que eu falei que eu tenho uma história também para contar, né? O que aconteceu? No dia do meu parto, já começou ali o terror, entre aspas, porque queria parto normal. Também, a gente escreve um script. Exatamente, tem que ser parto normal. Isso. E mesma coisa, como você disse, buscando informação, eu recebi a informação de que toda mulher consegue ter parto normal e é capaz de ter parto normal. Toda, é só persistir. E o que aconteceu foi cesárea. Então, já começou o meu choro ali, fiquei nervosa, porque eu não estava preparada para cesariana. Tinha certeza que seria normal. Começou com o momento da amamentação. O meu filho, ele chorava muito à noite. E eu, mãe de primeira viagem, tinha buscado informações. Não, tem que fazer assim, a pega certinha. Eu tenho certeza que a pega dele tá correta. Não vai ter problema. E tava tudo ali, né? Aquela pressão. Tem que conseguir amamentar. Porque já não conseguiu parto normal. Agora, amamentar, isso. tem Vê que como conseguir. Vem um peso? Exatamente. Aquela pressão nas costas. Então, o emocional já tinha começado a abalar por aí. Depois, ele era uma criança que à noite ele acordava todas as outras crianças
ali da maternidade, todas. Ele chorava. Cada vez que ele chorava, entrava uma enfermeira correndo e falava assim, você não tá conseguindo amamentar. Ele chora porque você não sabe amamentar. Nossa, olha só. E elas vinham e apertavam meu seio, é assim que faz. E aí eu tinha medo. Cada vez que ele chorava, eu falo, não, filho, não chora porque eu não quero que outra enfermeira chegue e então, faça tudo de novo coisa foi aquilo. sendo colocada. Então, primeiro que eu já falo assim, não fale, você não tá conseguindo, esse não tá conseguindo, ele cai assim, ó, bum. Bloqueio. Lógico. Porque você já não conseguiu o parto, né? Eu sei porque eu também fui assim, né? Eu tinha preparado o parto na água, e aí meu médico falou, Érica, vai ter tudo no meu script, né? Eu comecei, quando eu escrevi o script, eu perdi o primeiro filho. Eu falei, não, peraí. Isso não estava no meu script. Eu adoro criança. Aí eu engravidei do Bruno, então eu já vim com algo do não conseguir. Aí o parto, mesma coisa. Então foi isso que eu falei para você, desconstruindo. Então, por exemplo, se a mulher chega para mim na primeira consulta e fala, Érica, até quando amamentar? O que eu entendo? Ela já está lá na ansiedade. Ela está pegando o futuro e trazendo para o presente, que é o que a maior parte das pessoas faz. Então, o bebê acabou de nascer, você já quer que ele faça 3 meses para não ter cólica, não ter refluxo, para parar. Aí quando está com 3 meses, você quer que ele faça 6 para começar a comer. Quando ele está com 6, você quer que ele faça 9 para ele começar a andar. Então, a gente nunca fica no agora. Esse e não é o maior... vive o momento. Fica Exatamente. Então, você está na adiantar. próxima mamada, se ele chorar depois. Então, o que eu faço com essa mulher? Trago ela para agora. Com técnica de respiração, meditação, enfim. Nossa, que maravilhoso. Érica, agora, você topa irmos para mitos ou verdades? Vamos! Os principais aqui que eu separei para você. Tá. Passar pente nas mamas debaixo do chuveiro alivia o incômodo na fase da apojadura? É assim, ó. O calor da vasodilatação. Então, tem muita orientação. Fala, coloca a bolsa quente, passa o pente, né? Coloca água quente. A água morna, ela vai aliviar, porém, é a massagem que vai fazer você drenar esse seio. Então, eu não indico água nem quente, nem fria, tá? Não gosto muito de compressa. Por quê? Se você coloca calor, da vasodilatação produz mais leite. Então, o que eu oriento? Não oriento passar pente, oriento fazer a ordenha de alívio, porque o seio ele vai estar como uma bexiga cheia. O corpo vai demorar um tempo para entender qual é a necessidade daquele bebê. O bebê não tem sensação de saciedade, então ele vai mamar, o que ele mamar mais, vai colocar para fora, não é refluxo. Ele coloca para fora o que ele mamou mais. A cólica, né? Ele tem cólica. O nosso bebê era para nascer com 1 ano. Não com 9 meses, com 12 meses. Tanto que ele é o último, se você comparar com outros animais, é que demora mais para andar. Só que aí não ia passar. Então, ele nasce com 9 e tem esses 3 meses que são formados fora do útero, que é o exogestação, que a gente chama. Então, nesses 3 meses que ele ainda está formando o sistema digestivo, ele vai querer mamar. Se ele tem dor, ele mama. Se ele tem frio, ele mama. Então, essa cólica é o sistema sendo formado. O que ele mamar mais, ele vai voltar. Então, o corpo produz um X de leite. E aí o bebê tem uma necessidade X. Ele vai demorar 1 mês, geralmente, para se adequar, um tempo. Então, na apojadura, o bebê mama, para fazer a transição do leite do colostro para o leite. O colostro já é leite, mas aquele leite branquinho. Por que o colostro é tão oleoso? Para poder favorecer a saída do mecônio, que é uma graxa, né? Tipo uma graxa preta. Então, a hora que sai o mecônio, o corpo fala, opa, agora já pode mudar o leite, porque já saiu, é oleoso, pode sair. Então, aquele bebê que às vezes você precisava acordar na maternidade, ele fica pendurado a noite inteira. Eu falo que é a noite do chaveirinho. Uhum. É quando a maior parte das mães fala, meu leite não está sustentando. Entra com a fórmula. Porque o bebê que você precisava acordar, que nasce com uma reserva, enfim, isso é para um outro momento. Ele fica pendurado a noite inteira. Para quê? Para fazer a transição do leite, para produzir prolactina e fazer a transição. A mãe entende, nossa, meu leite estava fraco, dá o outro, ele dorme, né? Que não precisa. Então, quando ele faz essa transição, o o peito produz mais, que aí entra na apojadura. O bebê vai tentar mamar, é como se ele mamasse uma bexiga cheia. Então, precisa só fazer a ordenha de alívio, porque quanto mais você tira, mais produz. Se esquentar, vai produzir mais. Então, só ordenha e põe o bebê para sugar. Aí sim eu falo para a mãe, agora talvez você vai precisar acordar ele mais vezes para ele te ajudar. Tá? Então, vocês são uma dupla, agora ele vai precisar te ajudar. Então, você precisa acordar mais vezes, eu prefiro que o bebê mame do que ela fique tirando ou passe pente. Perfeito. Então, ó, mulherada, mito, hein? Segundo, alguns alimentos aumentam a produção de leite. Por exemplo, tinha gente que falava para eu fazer canjica. Eu tinha uma tia que me levava canjica toda semana. Acabava, ela levava de novo. Se você acreditar nisso, vai produzir. Então, é aqui, né? Mas para mim foi bom. Eu ganhava canjica toda semana, né? Assim, ó, deixa achar que é verdade. Você entende que assim, a mulher, ela precisa você pega no colo para amamentar. Então, é um colinho quentinho, é um carinho.
Então, é lógico. O que faz produzir leite? O bebê mamar. Quanto mais ele mama, mais produz. Entrar com bico artificial, com mamadeira, com o leite artificial, porque o estômago do bebê tem um tamanho, se ele entrar com leite artificial, vai mamar menos leite. Quanto mais mama, mais produz. Então, o que faz produzir leite? Amamentação. Mas, cerveja, nada disso faz aumentar a produção de leite. Mas, o que ele faz? O carinho. E aí você produz ocitocina, que é o hormônio do amor. E aí, então, pode, se for com carinho, né? Aquele carinho, aquele bolo quentinho da avó, né? Tá Tudo valendo, que fizer bem, já tá valendo, vai ajudar. Tá valendo. Comer chocolates aumenta o risco de cólicas no bebê? É assim, ó. É muito contraditório. Por exemplo, eu fui fazer um curso, fui dar uma palestra na Bahia, elas comem pimenta, né? Muita pimenta. Então, aquilo que não fizer bem para você, não vai fazer bem para o bebê. Se a mulher, eu sempre peço para evitar chocolate, a farinha branca, mas isso assim, no geral, porque não faz bem, eu falo para a saúde, não na fase da amamentação. Se a mulher estiver bem, tá tudo certo. Então, por exemplo, às vezes ela tá lá sobrecarregada, ela adora o chocolate, eu falo, come um chocolatinho, né? Então, eu acho que é muito mais isso. Eu não falo para nenhum alimento. É lógico, por exemplo, tentar evitar salsicha, corante, presunto, né? Coisa muito condimentada. Mas se ela já está acostumada e ela está bem, tá tudo certo. Por isso ela que eu falo, bem, o bebê está bem. Isso. Se ela está bem, o bebê está bem. Agora, se ela falar, ai, Érica, você começa a restringir muita coisa, sabe? Eu acho que você precisa dar qualidade de vida. Então, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Tem mãe que eu conheço que faz de tudo e tá lá amamentando. Então, cada caso é um caso. Eu não tiro nenhuma alimentação. Que pode um chocolatinho, pode. que eu adoro. Às vezes deve. Eu falo assim, vai lá comer um chocolate. A mãe relaxa. Come um chocolatinho para melhorar esse humor, para dar uma relaxadinha, né? E a última. Depois dos 6 meses, o leite materno perde nutrientes, não sendo mais necessário continuar a amamentação. Completamente o contrário. A gente fala que até os 6 meses exclusivo. E ontem eu dei palestra lá em Tirapina, eu falei com as índias, como que elas sabiam que elas tinham que dar alimentação? Né? Aí elas ficaram olhando. Quando nasce dente. Então, quando nasce dente, geralmente com 6 meses. Porque o cálcio vai primeiro para os ossos e depois vai para os dentes. Quando vai para os dentes nascem. E então, o corpo já está preparado para receber algum outro alimento. Então, quando o corpo está preparado para receber algum outro alimento, pode começar a dar o alimento, até para favorecer a mastigação. Mas não é para tirar o leite materno. E nem é para colocar um outro leite. O leite materno ele deve ser até os 2 anos ou mais. E 6 meses exclusivo. O que é exclusivo? Só leite. Não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nada. Como ele não tem dente, é a única coisa que ele precisa receber. Tudo que vier além pode gerar alergia e vai, né, ocasionar vários outros problemas. Então, 6 meses, aleitamento materno exclusivo e depois introduzir alimentação quando nascer dente, né, ou então, dependendo do caso, mas manter a amamentação até os 2 anos. Perfeito. Esse é o então, ideal. nada de não precisa, né? Parar nos 6 meses. 6 meses é exclusivo. E é lógico assim, entendendo que às vezes tem bebê que chega com 7 meses e não quer mais mamar. E a mãe fala, Érica, mas eu tenho que dar até os 2 anos. Então, sempre é uma dupla, tá? Eu falo que assim, é o olhar global mesmo. É uma parceria. É uma parceria. Érica, como eu queria prorrogar esse assunto aqui, porque tá muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tá gostando bastante. Ajudou demais nas principais dúvidas, principalmente mitos e verdades. Mas a gente vai ter que se despedir por aqui, infelizmente. Já vou deixar as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho da Érica, esse trabalho esplêndido que você acompanhou um pouquinho aqui com a gente. O @ dela é Érica com K Pignataro, que se escreve Pignataro, e vai aparecer aqui embaixo também. Tá Érica, certo. muito obrigada, minha gratidão por você ter aceitado vir aqui nesse programa. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite e conta comigo para o que precisar. Obrigada, Érica. Obrigada. Me despeço por aqui e te vejo no próximo programa.